Transuniverso. Capítulo 9. Quando Adão terminou sua ordem às 7, seus membros afrouxaram, suas mãos e pés perderam toda a força, sua boca emudeceu e sua língua cessou de falar de tudo. Ele cerrou seus olhos e entregou o espírito. Mas, quando seus filhos viram que ele estava morto, jogaram-se sobre ele, homens e mulheres, velhos e jovens, chorando. A morte de Adão ocorreu ao término de 930 anos de sua vida sobre a terra, no 15º de Barmude, após a contagem de uma etapa do sol, a 9ª hora. Foi numa sexta-feira, no mesmo dia em que ele foi criado e no qual descansou. E a hora em que morreu era a mesma de quando saiu do jardim. Então Sete o envolveu bem, embalsamou-o com muitas especiarias aromáticas de árvores sagradas e da montanha sagrada, e depositou seu corpo a leste, dentro da caverna, ao lado do incenso. Colocou na sua frente uma lamparina permanentemente acesa. Em seguida, seus filhos puseram-se diante dele, chorando e pranteando na noite inteira, até o raiar do dia. Em seguida, Sete, seu filho Enos, e Cainã, o filho de Enos, saíram e levaram boas oferendas para apresentar a Deus, e chegaram ao altar sobre o qual Adão oferecia presentes a Deus, quando ele o fazia. Mas Eva lhe disse: Filhos, esperai até que peçamos primeiro a Deus que aceite nossas oferendas e guarde consigo a alma de Adão, seu servo, e que a leve para descansar. E todos puseram-se de pé para orarem. Capítulo 10. E quando terminaram sua oração, a palavra de Deus veio e consolou-os pelo pai Adão. Depois disso, ofereceram seus presentes por eles e por seu pai. E quando terminara sua oferenda, a palavra de Deus veio a Sete, o mais velho dentre eles, dizendo-lhe: Sete, 3 vezes, como eu estive com teu pai, assim também estarei contigo, até o cumprimento da promessa que eu lhe fiz a teu pai, dizendo que eu enviaria minha palavra e salvar-te-ei e a tua descendência. Mas, quanto a teu pai Adão, guarda os mandamentos que ele te deu e afasta teus descendentes do de Caim, teu irmão. Então Deus retirou sua palavra de Sete. Então Sete, Eva e seus filhos desceram da montanha para a caverna dos tesouros. Mas Adão foi o primeiro cuja alma morreu na terra do Éden, na caverna dos tesouros, pois ninguém morrera antes dele, apenas seu filho Abel assassinado. Então todos os filhos de Adão levantaram-se e prantearam seu pai Adão, e fizeram oferendas por ele durante 140 dias. Capítulo 11. Após a morte de Adão e de Eva, Sete separou seus filhos e os filhos de seus filhos dos filhos de Caim. Caim e seus descendentes desceram e habitaram a oeste, abaixo do lugar onde ele matara seu irmão Abel. Mas Sete e seus filhos moravam ao norte, na montanha da caverna dos tesouros, para ficarem próximo de seu pai Adão.
E Sete, o mais velho, grande e bom, de alma pura e de mente forte, liderava seu povo e instruía-o em inocência, penitência e mansidão, e não permitia que nenhum dos seus descesse para junto dos filhos de Caim. Mas, por causa de sua pureza, eles eram chamados filhos de Deus, e estavam com Deus, no lugar das hostes de anjos caídos, pois continuaram louvando a Deus e cantando-lhe salmos em sua caverna, a caverna dos tesouros. Pois Sete punha-se em pé defronte ao corpo de seu pai Adão e de sua mãe Eva, e orava noite e dia, e pedia por misericórdia para si e seus filhos, e ao ter alguma dificuldade no lidar com um filho, ele o aconselhava. Mas Sete e seus filhos não gostavam do trabalho terreno, mas davam-se às coisas celestes, pois não tinham outros pensamentos a não ser louvores e salmos a Deus. Por isso, eles sempre ouviam as vozes dos anjos, louvando e glorificando a Deus, vindas de dentro do jardim ou quando eram enviados por Deus, numa missão ou quando subiam ao céu. Pois Sete seus filhos, em razão de sua pureza, ouviam e viam aqueles anjos, pois o jardim não estava muito acima deles, mas apenas cerca de 15 cúbitos espirituais. Agora, em cúbito espiritual equivalente a 3 cúbitos humano, ao todo 45 cúbitos. Sete e seus filhos habitavam na montanha abaixo do jardim. Não semeavam nem colhiam, não manufaturavam nenhum alimento para o corpo, nem mesmo trigo, mas tão somente oferendas. Comiam os frutos das árvores carregadas que cresciam na montanha onde moravam, pois Sete frequentemente jejuava a cada 40 dias, como também fazia seus filhos mais velhos, porque a família de Sete sentia o aroma da árvore do jardim, quando o vento de lá soprava. Eles eram felizes, inocentes, sem sobressaltos, não havia inveja, nem más ações, nem ódio entre eles. Não havia paixão animal, de nenhuma boca, dentre eles saíam palavras deturbadas ou maldição. Isso não saíam, nem conselhos mal, nem mentiras, pois os homens daquele tempo nunca juravam, mas sob circunstâncias difíceis, quando as pessoas precisavam jurar, eles juravam pelo sangue de Abel, o justo. Mas eles confinavam seus filhos e suas mulheres todos os dias na caverna para jejuar e orar e adorar ao Deus Altíssimo. Eles se abençoavam no corpo de seu pai Adão e ungiam-se com ele. E assim fizeram até que o fim de Sete aproximou-se. Capítulo 12. Então Sete, o justo, chamou seu filho Enos, e Cainã, filho de Enos, e Malalel, filho de Cainã, e disse-lhe: Como meu fim está próximo, quero construir um telhado sobre o altar no qual oferecemos presentes. Eles obedeceram sua ordem e saíram, todos, tanto velhos quanto jovens, e trabalhavam com persistência, construíram um lindo telhado sobre o altar. E a intenção de Sete, a fazer assim, era que a bênção vivesse sobre seus filhos na montanha, e que ele fizesse uma oferenda por eles antes de morrer. Então, quando a construção do telhado estava pronta, ordenou-lhes que fizessem oferendas. Eles trabalhavam diligentemente nelas e trouxeram-nas a Sete, seu pai, que a levou e ofereceu sobre o altar. E pediu a Deus que aceitasse suas oferendas, que tivesse misericórdia pela alma de seus filhos e que os protegesse das mãos de Satã. E Deus aceitou sua oferenda e enviou sua bênção sobre ele e sobre seus filhos. Então Deus fez uma promessa a Sete, dizendo: Ao final dos grandes 5 dias e meio, acerca dos quais eu fiz uma promessa a ti e a teu pai, enviarei minha palavra e salvar-te-ei a tua descendência.
Então Sete, seus filhos, e os filhos de seus filhos, reuniram-se e desceram do altar. Foram à caverna dos tesouros, onde oraram e abençoaram no corpo de seu pai Adão. Ungiram-se com ele. Mas Sete habitou a caverna dos tesouros por alguns dias, e depois sofreu os sofrimentos da morte. Então Enos, o primogênito, veio a ele com Cainã, com Malalel, e o filho de Cainã, e Jared, filho de Malalel, e Enoque, filho de Jared, com suas mulheres e filhos, para receberem a bênção de Sete. Então Sete orou por eles e abençoou-os, e conjurou-se pelo sangue de Abel o justo, dizendo: Eu vos imploro, meus filhos, não deixeis que nenhum de vós desça dessa sagrada e pura montanha. Não façais camaradagem com os filhos de Caim, o assassino e o pecador que matou seu irmão. Pois sabeis, ó meus filhos, que fugimos dele de todo o seu pecado, com toda a nossa força, porque ele matou seu irmão Abel. Depois de dizer isto, Sete abençoou Enos, seu primogênito, e ordenou-lhe que mantivesse o hábito de ministrar sua pureza diante do corpo de nosso pai Adão, todos os dias de sua vida, e também de ir periodicamente ao altar que ele, Sete, construíra, e ordenou-lhe instruir seu povo em justiça, em discernimento e pureza, todos os dias de sua vida. Em seguida, os membros de Sete afrouxaram suas mãos e pés, perderam toda a força, sua boca emudeceu, e tornou-se incapaz de falar, e entregou o espírito, e morreu um dia depois de completar 912 anos. Ao 27º dia do mês Abide, tendo então Enoque 20 anos de idade, então eles enrolaram cuidadosamente o corpo de Sete, embalsamaram-no com ervas aromáticas e depositaram-no na caverna dos tesouros, à direita do corpo de nosso pai Adão, e prantearam-no durante 40 dias. Ofereceram presentes por ele, como fizera por nosso pai Adão. Depois da morte de Sete, Enos elevou-se à chefia de seu povo, a quem ele instruiu em justiça e discernimento, como seu pai lhe havia ordenado. Mas, na época em que Enos chegou aos 820 anos de idade, Caim tinha uma prole numerosa, pois eles casavam-se com frequência, dados que eram a prazeres animais, até que a terra abaixou da montanha, estava cheio deles. Capítulo 13. Naqueles dias vivia Lameque, o cego, que descendia dos filhos de Caim. Ele tinha um filho cujo nome era Atum, e ambos possuíram muito gado. Mas Lameque tinha o hábito de enviá-lo para pastar por um jovem pastor, que cuidava dele, e que ao voltar para casa à noite, chorava perante seu avô, e perante seu pai Atum, e sua mãe Razina, e dizia-lhes: Quanto a mim, não posso pastorear este gado sozinho, com receio de que alguém me roube algum, ou me mate por causa dele, pois entre os filhos de Caim havia muito roubo, assassino e pecado. Então Lameque apiedou-se dele e disse: Em verdade, sozinho, ele pode ser dominado pelos homens deste lugar. Assim Lameque ergueu-se, pegou um arco que guardava desde sua juventude, antes de se tornar cego, e pegou flechas grandes, pedras lisas, uma funda que possuía, e foi ao campo com um jovem pastor. E colocou-se na retaguarda do gado, enquanto o jovem pastor vigiava o gado. Lameque assim fez por muitos dias. Entre mentes, Caim, desde que Deus o renegara e amaldiçoara com tremor e terror, não conseguia nem estabelecer-se nem encontrar repouso em lugar algum, mas vagueava de um lugar para o outro. Em suas andanças chegou até as mulheres de Lameque e perguntou-lhe acerca dele. Elas disseram-lhe:
Ele está no campo com o gado. Então Caim foi à sua procura. E ao chegar ao campo, o jovem pastor ouviu seu ruído e o gado arrebanhando-se para sair de sua frente. Então ele disse a Lameque: "O meu senhor, acaso é uma fera selvagem ou um ladrão?" E Lameque disse: "Faça-me entender para onde ele olha, quando se aproximar." Então Lameque curvou seu arco, colocou uma flecha nele e ajustou uma pedra na funda. E quando Caim saiu do campo aberto, o pastor disse a Lameque: "Atira! Vê! Ele está chegando!" Então Lameque atirou em Caim com uma flecha e atingiu no lado. E Lameque golpeou com uma pedra de sua funda, que bateu em seu rosto e arrancou-lhe os olhos. Então Caim caiu de uma vez e morreu. Então Lameque e o jovem pastor foram até ele e encontraram-no prostrado no solo. E o jovem pastor disse: "Este é Caim, nosso avô, que tu mataste, ó meu senhor." Então Lameque penalizou-se com isto, e de amargura, remorso, com suas mãos empalmadas golpeou a cabeça do jovem, que caiu como morto. Lameque pensou que fosse só um desmaio. Por isso ele pegou uma pedra e golpeou e esmagou sua cabeça até que ele morreu. Capítulo 14. Quando Enos completou 900 anos de idade, todos os filhos de Sete e Cainã e o seu primogênito com suas mulheres e filhos reuniram-se ao redor pedindo-lhe uma bênção. Ele então orou por eles, abençoou e conjurou-os pelo sangue de Abel o justo, dizendo-lhe: "Não permitais que nenhum de vossos filhos desça dessa montanha sagrada, e não permitais que façam camaradagem com os filhos de Caim, o assassino." Em seguida Enos chamou o seu filho Cainã e disse: "Atenta, ó meu filho, e dedicaste de coração o teu povo, instrui-o em justiça e inocência, e põe-te ministrando de fronte ao corpo de nosso pai Adão todos os dias de sua vida." Após isso, Enos entrou em repouso com uma idade de 985 anos. E Cainã enrolou e depositou na caverna dos tesouros, à esquerda de seu pai Adão, e fez oferendas por ele, segundo costumes de seus ancestrais. Capítulo 15. Após a morte de Enos, Cainã se colocou na chefia de seu povo na justiça e inocência, como seu pai lhe ordenara. Ele também continuou a ministrar perante o corpo de Adão, dentro da caverna dos tesouros. Então, depois de viver 910 anos, acometeram-no o sofrimento e a doença. E estando prestes a entrar em repouso, todos os chefes de família com suas mulheres e filhos vieram a ele. E ele abençoou e conjurou pelo sangue de Abel o justo, dizendo-lhe: "Não permitais que nenhum dentre vós desça desta montanha sagrada, e não façais camaradagem com os filhos de Caim, o assassino." Malalel, seu primogênito, recebeu esta ordem de seu pai, que o abençoou e morreu. Então Malalel embalsamou com ervas aromáticas e depositou na caverna dos tesouros, com seus ancestrais, e todos fizeram oferenda por ele, segundo o costume de seus ancestrais.